Eu queria saber como que eu cheguei entre as mãos da Guiomar, como que eu cheguei entre as mãos dessa família adotiva, né? Eram tantas coisas gravíssimas que, para mim, o mais grave era de entender como que eu fui separada da minha mãe. Percebi que eu tinha que ir ao Brasil, buscar aquilo que foi roubado de mim, encontrar um lugar para chamar de lar. Vidas Roubadas, a saga de Isabela, nova série do Canal Brasil, ganhou uma sessão para convidados aqui em São Paulo, no Reag Belas Artes. Quem gosta de True Crime não pode deixar de conferir essa produção, que conta com 5 capítulos e investiga casos de crianças retiradas do Brasil e enviadas ilegalmente para outros países. É uma série incrível sobre a história de sequestro de crianças que foram vendidas para a Europa. É um True Crime que nos leva a entender todo o drama, não só das crianças, mas das famílias que tiveram seus bebês sequestrados e vendidos para a Europa, o que acontecia muito, infelizmente, nos anos 80. Essa menina, Isabela, é de uma força absolutamente brutal, né? Porque você imagina, ela com 2 meses de idade, sendo traficada para a França, na casa de um casal que era muito ruim para ela, né? E ela até os 12, 13, 14 anos de idade, ela se preocupava muito com o que era, por que ela estava ali, por que ela sofria tanto na mão deles, etc. E ela consegue descobrir que ela era brasileira e que ela precisava encontrar o caminho dela, a identidade dela. A partir dali, essa menina começou a aprender a falar português, sozinha. Veio ao Brasil e começou a fazer uma pesquisa sobre as tuas origens. E outros personagens começaram a aparecer. Outras pessoas começaram a aparecer e da mesma origem que ela foi traficada, que era uma instituição em São Paulo, né, chamado Lar Menino Jesus. Ma maman, elle venait nous chercher tous les vendredis à l'orphelinat. On passait le week-end avec elle, donc jusqu'au dimanche. Et le dimanche, elle nous ramenait à l'orphelinat. Donc on passait par semaine 2-3 jours avec elle. Et ça pendant 1 an. Le temps efface beaucoup de choses. J'ai perdu un peu les souvenirs du visage de ma mère. Quando a história da Isabela ficou famosa, outras crianças traficadas na França, crianças com 30 anos de idade, começaram a procurar a Isabela e falaram, eu acho que eu também sou de lá, eu acho que eu tenho um passado em comum com você. E aí essa teia foi se fechando. Então são os outros personagens. O Vitor, por exemplo, que é um menino que foi traficado junto com o irmão. A mãe dele estava passando por problemas financeiros muito graves na rua. Então os meninos, o juiz mandou eles ficarem lá e ela ia ver de fim de semana. E um determinado fim de semana ela chegou e falou, não, você não tem ninguém aqui, seus filhos não estão aqui. A Cláudia, que é uma menina que é um ponto fora da curva, porque ela se deu muito bem com os pais adotivos. A gente nem chama muito de pais adotivos porque isso não é exatamente uma adoção. A adoção tem todo um trâmite e ali não tem nada, é uma loteria. Você pode cair numa casa muito boa e você pode cair com pais que não têm a menor condição de criar um filho. J'ai une enfance, oui, vraiment heureuse. Déjà par rapport à mon adoption, je pense que j'ai toujours su. Mes parents, ils ont toujours dit, quand je suis allée chercher Claudia. E a quarta personagem é fantástica, que é a Edna. A Edna é uma mãe que está à procura da sua filha. Ela era uma doméstica que ficou grávida, e aí falaram, olha, vai trabalhar lá no lar da criança Menino Jesus. E ela foi para lá, e ela descreve o lugar como uma prisão. Falaram assim, enquanto você não tiver seu filho, você está presa aqui. É muito difícil relembrar o que eu passei aqui. O roteiro foi feito em várias etapas. A gente teve a primeira etapa de pesquisa, depois a gente teve a de gravação, que a gente já fez, eu fiz o roteiro já imaginando o que seria, mas já a história, já sabia o que eles iam falar, já tinha feito uma pesquisa aprofundada, gravado tudo, aí a gente fez um roteiro de pós-produção, que era o roteiro que o montador ia fazer, que também foi outro processo, foram 3 processos enormes assim para fazer. O projeto ele demorou mais de 4 anos para conseguir ficar em pé, né, que a gente fala. A gente filmou na Europa, a gente filmou no Brasil, a gente filmou no Nordeste,
Então tiveram vários momentos diferentes de filmagens com estruturas diferentes de personagens. Teve muita gravação no exterior, muita gravação na França, né? Ele tem uma parte de investigação muito importante, então a gente teve a assessoria de vários advogados, né? A parceria junto com a polícia. Então realmente é um projeto que ele tem uma construção um pouco mais lenta do que um projeto de dramaturgia. O seu Franck que tinha toda a condição financeira de criar filha. Eu não precisava ir para fora. Então, se ele não queria ficar com minha mãe, o quê? Então, ele tinha que reconhecer a filha dele e dar uma pensão para minha mãe criar. Foi uma parceria do Canal Brasil, junto com a Grifa, né? A gente apresentou o projeto, o canal gostou bastante da ideia original. E junto com o canal, a gente viabilizou através do Fundo Setorial do Audiovisual, né? É um projeto grande, né? Um projeto considerado um projeto grande e importante tanto para o nosso portfólio, como acho que para o próprio Canal Brasil. A criança precisa de um lar. Não importa que seja no Brasil, na Indonésia, na Rússia, na Itália, na Espanha, na França, onde quer que seja. E você pensa que ela vai ser adotada e vai ter um futuro melhor, vai ser amada, querida por uma família que tem melhores condições, parece que isso, vamos dizer, como se anulasse o crime que é o tráfico. Que recursos vocês utilizam para contar essa história? Eu acho que tem, primeiro, a oralidade das pessoas que contam a sua história. A gente tenta, ao máximo, respeitar essa oralidade. A gente tem os arquivos, que alguns arquivos a gente acha para explicar o que aconteceu, não só neste caso, mas como era o Brasil nos anos 80, porque essa adoção à brasileira existia muito, mas aqui não era uma adoção, aqui era um sequestro à brasileira, mas era muito facilitado pelos juízes na época. Então a gente tem arquivos, a gente tem coisas que foram filmadas agora, temos encontros extremamente emocionantes e a gente tem principalmente os personagens hoje em busca da sua verdadeira história. Charlotte achou documentos sobre sua adoção e descobriu que havia sido comprada em orfanato. A Isha da vida real procura a mãe brasileira. Ele é um true crime um pouco diferente, né? Você não teve propriamente um julgamento, os culpados não foram julgados e condenados, você não tem uma cena do crime, é uma série sobre identidade. Coisas que a gente acha normal. Quem são seus pais? Onde você nasceu? Que dia você faz aniversário? Quando a pessoa não tem isso, parece que a vida da pessoa está incompleta. Então, para essas pessoas, isso é a coisa mais importante do mundo. E eles não conseguem seguir com a vida deles enquanto não resolver acertar as contas com o passado, entende? O tema principal eu acho que é o amor, sabe? O amor por querer ter uma mãe, querer ter um pai, né? E é uma coisa que, enquanto nós estamos conversando aqui, uma criança está sendo raptada, meu velho. Sabe? Uma criança está sendo levada de avião, de ônibus, de navio, ou de carro, ou de jegue, de alguma coisa. Nosso país é cheio desse tipo de coisa. E o tráfico de bebê é mais rentável que muitas outras coisas. Eu acho que quando a gente abre uma porta como essa, outras pessoas vão se identificar com a história da Isabela e vão ver que possivelmente elas podem ter sido vítimas de um sequestro de quando eles eram bebês e fazer com que eles busquem, né, o que aconteceu na vida deles, e pais e mães que tiveram as crianças sequestradas, de repente entenderem que essas crianças podem estar vivendo em outro país. E eu acredito que todo mundo vai gostar bastante, assim, é um projeto que espero que deixe um gosto de quero mais.